Olá, meus amados irmãos, vocês que me ouvem na internet. Quero agradecer a Deus primeiramente por estar aqui nesse lugar maravilhoso. E aí agora eu vou falar um pouco da palavra de Deus para essas pessoas. Não é fácil falar da palavra de Deus, né? Da maneira correta. Falar até é fácil, né? Mas falar corretamente dentro do contexto bíblico. Vocês que me acompanham aí, né? Orem para que Cristo volte logo. Acredito que Ele está às portas, os sinais estão aí. Você que é cristão, saia da sua zona de conforto, pega a palavra para os doentes, né? Porque foi isso que Jesus disse, que veio para os doentes, não para os bons, né? Então, pregue no seu lar, fale de Deus no seu lar, para seu marido, sua esposa que não é cristã, né? Pregue na escola onde você vai, pregue no trabalho, pregue para qualquer pessoa. Fale de Deus para as pessoas, irmão. Hoje a gente está numa geração onde os cristãos é muito morno. E a gente está precisando de pessoas se levantar. E é isso mesmo, nos últimos tempos agora, Jesus Cristo vai levantar algumas pessoas, alguns cristãos com coragem. Porque ele diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus, mas vai ser jogado no lago de fogo. Então você que conhece a palavra, que conhece bastante da palavra, mas que só frequenta um templo religioso e está lá dentro só ouvindo do que diz pastores mentirosos, em vez de você que conhece um pouco da palavra, você passar essa palavra para as pessoas, você vai prestar conta com Deus. Então vale a pena, porque Cristo vai voltar logo, quando a gente fala do evangelho dele para as pessoas. Isso ajuda o evangelho a se expandir cada vez mais. E isso é uma parte de cada um de nós, irmão. E hoje eu estou aqui, quero falar para essas pessoas, e eu fico olhando, quando eu leio Mateus 24, eu fico olhando para todas essas pessoas assim, e fico me perguntando, que vai ser dessa mesma forma quando Cristo voltar. As pessoas vão estar comendo, bebendo aí, ó. Do jeito que vocês estão vendo agora na praça, aí todo mundo nem aí. Hoje é um dia de sábado, é um quarto mandamento. Hoje é um mandamento de Deus, mas todo mundo aí está trabalhando em suas rotinas. E nem aí, se Cristo voltasse hoje, quantas dessas pessoas não seriam pegas de surpresa? Então é nosso dever alertar, né? Então é isso, que vocês nos acompanhem, que Deus abençoe a vocês também aí e a todos. Bom dia, quero dar bom dia a todos vocês que me ouvem. Queria falar um pouco aqui da palavra de Deus para vocês, irmãos. O pão da vida, a palavra de Deus, algo muito bom para que a gente possa estar refletindo no que Cristo fez lá atrás e no que vai ser feito lá no futuro. Hoje somos descendentes, todos que aceitam a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, ele passa a fazer parte da nova aliança e se torna Israel espiritual. Então, se você deseja, irmão, ser Israel espiritual, é só aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Isso é o primeiro passo para poder herdar a vida eterna. E o segundo passo é guardar os mandamentos de Deus. Porque só dizer que aceita Cristo e não guarda os seus mandamentos não adianta de nada, irmão. Hoje é pregado um evangelho da porta larga para as pessoas, onde tudo pode e não há juízo. Mas eu sinto informar que Jesus está voltando, muito próximo ele está. Muitos desacreditam, porque ele já tinha falado disso em Mateus 24, porque de tanto aumentar a iniquidade, o amor das pessoas ia se esfriar. Hoje muitos não querem ouvir, não querem saber, mas está escrito que
Haverá um tempo em que as pessoas vão ter fome e sede, mas não de comida e água, mas da palavra de Deus. Então, se há um dia para arrependimento, se há um dia para que a gente aceite a Jesus Cristo, esse dia se chama hoje. Enquanto respiramos, a salvação. Mas depois que paramos de respirar, acabou-se, irmãos. Todo o caso está decidido. Hoje eu quero trazer aqui Deuteronômio capítulo 4. Isso é as palavras de Moisés que ele dá para o povo quando ele está perto da sua morte ali. Em alguns momentos, perto da sua morte, ele adverte o povo que vai entrar na terra prometida. Trazendo para os nossos tempos, nossos dias, a gente que está tentando entrar na terra prometida, que é o céu, a eternidade, os conselhos dele é o mesmo, não muda nada. Se hoje somos Israel espiritual, quem aceita Cristo, os conselhos de Moisés continua a mesma coisa. Então vale muito a pena ouvir e escutar, irmãos. Em Deuteronômio, Jesus Cristo, Moisés diz assim: agora ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que eu os ensino, para que os cumprires, para que vivais e possuís a terra que o Senhor, o teu Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentarei, nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuirei, para que guarde os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-Peor, a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, o teu Deus, exterminou do meio de ti. Mas todos vós que vos chegaste ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Verdes, tenho-vos ensinado estes estatutos e juízos, como ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiquem na terra em que eles entrar para possuir. Guardai-vos e praticai-vos, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvires todos esses estatutos, dirão: este grande povo realmente é bendito e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus? Todas as vezes que os invocamos. Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízo tão justo como todas estas leis que hoje dou perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina aos filhos de teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajuntai-me o povo, para que eu os faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverdes na terra, e ensine a seus filhos. Então vós chegaste, e vós pudeste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio à nuvem negra e profunda escuridão.
E o Senhor vos falou no meio do fogo. Vós ouviste as palavras, mas além da voz não viste figura nenhuma. Então o povo se reuniu, ouviu as palavras que Jesus Cristo disse ao redor do monte Horebe, feito Moisés descreve aqui, mas nenhum deles viu figura nenhuma, a não ser a voz de Deus falando com eles, declarando as suas leis, declarando os seus mandamentos. Além da voz, não viram figura alguma. E Moisés continua: ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprides na terra que passais a possuir. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, ficai muito atento, para que não vos corrompedes, fazendo um ídolo ou uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. Então ele dá uma repreensão e ele diz: cuidado para não fazer figura nenhuma. Quando vocês entrar na boa terra, não se corrompam, coloquem em prática tudo que vocês aprenderam. E quando aquele povo ele entra na terra, irmãos, e ele se corrompe novamente, eles esquecem das bênçãos, das maravilhas que eles tiveram ao atravessar. Eles viram o mar se abrir, eles viram maravilhas cair, eles viram as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito diante dos olhos dele. Mas mesmo assim, eles, quando entraram na terra, diante desses conselhos, eles se corromperam. Eles esqueceram do Deus que tiraram ele de lá e se corromperam, fazendo imagens, adorando a outros deuses estranhos. E Moisés continua: não faça figura nenhuma, nem de homem nem de mulher, de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E para não acontecer que quando levantares os teus olhos aos céus, e ao veres o sol, a lua e as estrelas, e todo o seu exército dos céus, não sejais seduzido a inclinar-te a adorar coisa que o Senhor, o teu Deus, repartiu para os povos que vivem debaixo do céu. Até as estrelas, a lua, tudo que há no céu, Jesus Cristo diz, a palavra está escrita. Ele diz, cuidado para não inclinar-te. Tem gente hoje que adora a coisas criadas, ou seja, o sol. O sol ele é adorado e o domingo é posto no lugar do 4º mandamento. E o domingo ele é adorado como Sunday, dia do sol. E isso está escrito aqui, quando Moisés diz, cuidado para não fazer isso. E hoje a gente faz, a humanidade faz a mesma coisa. A idolatria está a mesma de antes. Não mudou nada. Aquele povo caiu no erro e caiu na condenação. E a gente está fazendo a mesma coisa hoje na nossa geração. Na realidade, essa geração de pessoas hoje sobre a Terra é a pior geração de todas. E por menos do que muitos do que é feito hoje na Terra, juízos caíram, juízos vieram sobre as pessoas. Então que a gente possa ficar atento, porque Deus vai voltar e o juízo vai cair sobre a humanidade. Cada um vai ser responsável diante de Deus pelos seus atos. O Senhor, porém, vos
tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. E mais uma vez, Moisés, ele pega e dá conselho para aquele povo. E no capítulo 23, no capítulo 4, no verso 23 de Deuteronômio, ele vai dizer: cuidado, para não esquecerdes da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor, o vosso Deus, proibiu. Pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando gerardes filhos e netos e envelhecerdes na terra, se vos corromperdes fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando a ira, tomo hoje por testemunha contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminado da face da terra, que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. Mais uma advertência Moisés faz com o povo: cuidado, quando atravessar a terra que vocês vão possuir, para vocês não fazer imagem de escultura, para vocês não fazer nada que Deus tenha proibido, para que vocês não adorem imagens, para que vocês não adorem o sol, as estrelas, a lua. Isso é uma ordenância divina, irmão, e vale e serve para nós hoje. E serve para nós hoje. E mais embaixo Moisés vai dizer: portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para prolongar os dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para todo o sempre. Que coisa maravilhosa de se escutar, irmãos. Que coisa maravilhosa de se escutar. Os poderes se levantaram. Um poder se levantou, descrito em Daniel, e perseguiu os cristãos por 1260 anos. Perseguiu, mudou a lei de Deus, transmitindo a solenidade e a guarda do sábado para a guarda do domingo. Hoje os cristãos, a grande maioria, a grande maioria dos cristãos hoje, ele adora um falso mandamento criado por esse poder. Um falso mandamento criado por esse poder. E Apocalipse 13, ele vai dizer, irmãos, que a besta que sobe do mar, que é um poder religioso, ele vai perseguir os cristãos no tempo do fim. E esse mesmo poder, ele vai implementar uma marca nas pessoas. Hoje você pode comprar, hoje você pode vender, mas vai chegar o tempo que você não vai poder, a não ser que você esteja fazendo parte da nova ordem mundial e desse poder que se levantou, que perseguiu os cristãos na antiguidade e que vai perseguir no tempo do fim de novo. E naquele dia, naquele tempo, muitos vão estar perdidos, irmãos. Muitos vão estar perdidos porque não procurou o verdadeiro conhecimento antes, não procurou saber quem é Cristo. E Cristo diz em Oséias 4, verso 6,
porque o meu povo perece por falta de conhecimento, mas porque desprezou a lei de Deus, Deus o desprezou. Então, se hoje você despreza aquilo que Deus quer lhe falar ao coração, se hoje você despreza as pessoas que Deus manda para abrir seus olhos, se hoje você despreza tudo aquilo que pode levar a sua salvação, Deus também vai desprezar você. E Apocalipse 13, ele vai relatar que vai chegar o momento que as pessoas nem compram e nem vendem, a não ser que tiver o sinal ou a marca da besta. E o que é a besta? Muitos não sabem o que é a besta, o que é a marca da besta, e enfim. Irmãos, a Bíblia é clara. Só basta a gente dar ouvidos às profecias. Só basta a gente dar ouvido ao que ela quer dizer. Então, o mesmo poder que mudou os mandamentos de Deus, o mesmo poder que retirou o segundo mandamento, onde diz: não adorarás nenhum tipo de imagem, o mesmo poder que pegou o quarto mandamento e colocou em seu catecismo: guardais domingos e festas. Esse mesmo poder, chamado Roma Papal, ele vai colocar essa marca, ele vai colocar a santidade do domingo mundialmente para todo mundo e toda criatura. Feito está descrito: livres e pobres. E esse poder aqui, ele diz o seguinte aqui, Apocalipse 13, 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu, a terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhe que fizesse uma imagem à besta, que recebeu a ferida mortal e foi curada. Essa besta que recebeu a ferida mortal é a mesma besta que perseguiu os cristãos por 1260 anos, que é Roma Papal. Ela recebe essa ferida mortal. E no verso 15 vai continuar dizendo: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aqueles que tivessem o sinal ou o número da besta ou o número do seu nome. Então, vai chegar o momento em que esse poder papal, ele vai fazer com que todos, os Estados Unidos da América, que é a segunda besta, ele vai fazer com que todos adorem a primeira besta, que subiu do mar, que é Roma. E ele vai fazer com que todos adorem a primeira besta. Então, não pense que você está isento disso, irmãos, ou que nunca vai chegar. Jesus Cristo falou em Mateus 24 que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E hoje você vê, o amor esfriou das pessoas. As pessoas não querem saber de Cristo, as pessoas não querem saber de Deus. Quando se fala de Deus para as pessoas, muitos ficam com raiva, chateados. Mas aproveita a oportunidade, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Em Apocalipse 14, verso 6 em diante, verso 6 a 12, Deus tem um chamado e uma advertência muito grande e um convite para todos os seres humanos da Terra que vivem em nossa geração. A gente chama os três anjos, Apocalipse 14, verso 6.
as 3 mensagens angélicas. Você que me ouve, seja lá nas redes sociais, que aí está, na praça, em qualquer lugar onde você ouvir essas palavras, ele diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o primeiro anjo, é a primeira advertência. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai a quem, irmãos? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é um chamado claramente a guardar os mandamentos de Deus, irmão. A mesma referência que você vê nesse versículo aqui, 6 e 7, é a mesma referência que você encontra em Êxodo 11. Ali, um chamado a guardar o sábado de Deus, inclusive o dia de hoje. Né? É o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, que foi mudado para o domingo. Né? Constantino muda ali para o domingo, e depois a igreja passa a forçar essa adoração ao domingo, e hoje os cristãos pegou essa prática. Em adoração ao dia de domingo, Sunday, dia do sol. Está chegando, irmãos. E aí o segundo anjo vai dizer: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Essa mensagem, ela é um alerta muito grande. Quando ele diz aqui: caiu, caiu a grande Babilônia, ele está, irmãos, falando de todos os poderes religiosos, mas a mãe de todos eles é a igreja central, a igreja de Roma, a igreja papal. Ela é o poder central que é mãe de todas as outras igrejas, todas essas congregações, todas essas denominações, todas essas placas de igreja que aceitou qualquer tipo de vinho de doutrina de Babilônia, de Roma. Ela faz parte, ela é filha. E aí diz: caiu, caiu a grande Babilônia. E todas as suas filhas também caem junto, irmão. Todas as suas doutrinas vai cair por terra, porque no final das contas, só o povo de Deus, só aqueles que guardam os mandamentos de Deus é que vai prevalecer. E aí quando a gente chega no verso 9 de Apocalipse 14, vai dizer: seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre para todo o sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aqueles que recebem o sinal do seu nome. Então, uma advertência muito grande, irmãos. Ele diz o sofrimento que vai ser daquelas pessoas que aceitam. Hoje, podemos estudar a palavra de Deus. Hoje, podemos escolher o que a gente pode, onde pode seguir e a quem seguir. Podemos escolher com tranquilidade hoje, com a mente fria, mas vai chegar um momento em que essa decisão vai ficar diante de nossos olhos. Ou a gente escolhe um lado totalmente, ou a gente escolhe outro. E o que a gente faz hoje reflete nesse grande dia.
Se hoje a gente não busca Cristo, naquele dia da grande tribulação, a gente não vai ter força para suportar, porque o Espírito de Deus vai ser retirado das pessoas. Vão ser retirados das pessoas. E as pessoas, os pecadores, eles não vão ter força. Então, se há um dia para arrependimento, esse dia é hoje. Lembre-se, a Bíblia diz que ao homem só é permitido morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Se você morrer hoje em seus pecados, você vai dar de cara com o Criador para prestar conta de seus atos. Lembre, irmãos, que a promessa foi feita e que Cristo vai voltar. A gente não sabe o dia e nem a hora, mas em Mateus, Jesus Cristo disse: vigiem, vigiem, porque você não sabe. Esse poder, ele se levantou, ele perseguiu, ele matou, ele trucidou na antiguidade. E ele vai fazer isso de novo no tempo do fim. Ele está se alinhando, o presidente da América, ele está se alinhando com o novo Papa, que está se alinhando com o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde estão fazendo uma panelinha em questão de colocando aí a liberdade religiosa que está vindo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, justamente para perseguir os cristãos. E logo você vai ter que tomar uma decisão da sua vida. Você vai ter que tomar uma decisão. Se você fica do lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus, feito diz aqui em Apocalipse 14, o verso 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então você só pode, irmão, fazer parte do povo de Deus se você guarda os mandamentos de Deus. Se você despreza qualquer um dos 10 mandamentos, você não tem como fazer parte do povo de Deus. Isso é, se você tiver o conhecimento de todos eles. Tem isso também, né? Você tem um conhecimento dos 10 mandamentos e o que é os 10 mandamentos e você despreza pelo menos um, você vai ser condenado. Então, que a gente possa tomar iniciativa ao lado de Deus, de Cristo, que a gente possa ter força para renegar as coisas do mundo e o pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. Então logo vai chegar essa perseguição para mim e para você, e você vai ter que tomar uma decisão. E quando essa perseguição chegar, irmãos, se a gente tiver muito afogado em nossas vidas pessoais, em nossas coisas, em tudo aquilo que os prazeres nos oferecem, a gente vai ser facilmente condenado. Então, está chegando o momento, os anjos vão soltar os ventos e as pessoas logo vai ser provada. Logo as pessoas vão ser provadas. Jesus Cristo diz aqui em Mateus, ele diz, Mateus 24, versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso é muito maravilhoso, irmão. Com poder e grande glória. Logo, nosso Rei, nosso Redentor e nosso Mestre vai estar vindo. Então ficamos atentos. Quando a gente lê Apocalipse 16, falando aqui das 7 taças que caem sobre a humanidade,
que é algo muito terrível. Quando Jesus Cristo se levanta do santuário celestial e ele diz, está feito, todos os casos estão decididos para a salvação e para a perdição. Todos. A gente vai estar seguindo aqui a vida rotineiramente e normal, achando que está tudo certo, mas o seu nome já passou pelo juiz investigativo no céu, no santuário celestial. E aí Jesus se levanta do santuário. Então ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramais sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso é um momento muito terrível para a humanidade. Não para a humanidade, né? Mas para todo aquele que recebeu o sinal da besta, porque não se preparou, não quis ouvir os apelos. E aí, só para você ter uma ideia aqui, Apocalipse 16, verso 2, ele vai dizer, o primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então vai aparecer uma chaga mortal, uma chaga maligna no ser humano que tiver essa marca. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu todos os seres vivos que estavam no mar. Imagina, irmão, a segunda taça, quando ela é derramada da ira sobre o mar, tudo que tinha no mar morreu, todos os peixes. Imagine o mau cheiro, imagine a decadência e o desespero das pessoas. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer, justo és tu, Senhor, que era o santo, porque julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas. Também tu lhe desse sangue para beber. Derramaram muito sangue de santos e profetas que Deus enviou para fazer um chamado para as pessoas. E aí o anjo diz, santo és tu, no teu juízo, porque derramaram o sangue de santos e profetas, então tu também desse sangue para eles beber. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Os homens estavam tão... O Espírito de Deus, não tinha vestígio nenhum do Espírito de Deus sobre essas pessoas, que eles, mesmo caindo as pragas sobre ele tenebrosa, eles não se arrependeram. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus ilumine o caminho de todos. E que Ele toque o coração de todos vocês, irmão. Porque logo está chegando a perseguição. E logo vocês vão querer ouvir a palavra de Deus. Porque vai chegar o tempo em que não vai ser fome de comida ou bebida, mas sim da palavra de Deus. Fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, aqui por eu estar aqui hoje. Te agradeço por me acompanhar, colocar aqui os textos bíblicos e chamar as pessoas a arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. E agradecemos por tudo. Que o Senhor possa seguir a cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. Eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai e do Filho. Amém.